Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da subseção especializada em dissídios individuais 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as eminentes ministras e eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência Dr. Paulo Borges da Fonseca, SEG, Subprocurador-Geral do Trabalho, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Vamos apregoar os processos, observando-se as preferências. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 11.771, dígito 90, de 2010, em que são partes André Luiz Luft e Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsan. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relatora Adelaide Miranda. Sentença rescindenda, mediante a qual, considerando-se rével o réu, empregado da autora, foram julgadas procedentes a ação de cobrança e a ação declaratória de abandono de emprego. Ajuizamento de ação rescisória pelo então réu, com fulcro no artigo 485, incisos 5, 7 e 9 do Código de Processo Civil. Alegação de que, anteriormente à prolação da sentença rescindenda, foi proferida outra decisão no âmbito da Justiça Federal, determinando-se ao INSS o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio-doença. Ação rescisória julgada procedente pelo Tribunal Regional apenas quanto ao fundamento contido no artigo 4857 do Código de Processo Civil. Não há possibilidade de a decisão proferida pela Justiça Federal consistir em documento novo, embora cronologicamente velho, capaz por si só de assegurar ao recorrido decisão favorável no processo trabalhista, cuja sentença se busca rescindir. Tendo o recorrido sido considerado rével na ação de cobrança e na ação declaratória ajuizadas pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, a própria revelia surge como obstáculo à utilização do referido documento. Não é possível ignorar o óbice da revelia como fato substancial e impeditivo ao reconhecimento de que o documento possuiria habilidade para alterar o resultado do julgamento que foi obtido no processo matriz. Impossibilidade da procedência da pretensão rescisória pelo ângulo do artigo 485, inciso 7 do CPC. No que se refere à causa de rescindibilidade do artigo 4855, em decorrência da alegada afronta ao artigo 476 da CLT pela decisão rescindenda, incide o óbice da súmula 2981 do TST. Ausência de indicação de forma objetiva pelo autor da ação rescisória de fato ou documento constante dos autos originários que teria passado desapercebido pelo julgador e que teria sido capaz, por si só, caso o julgador houvesse para ele atentado, de assegurar à parte um resultado favorável. No que se refere ao recurso adesivo do autor, considerada a conclusão no sentido da improcedência da rescisória em sede de recurso ordinário, fica prejudicada a análise do recurso adesivo. Meu voto, senhor presidente, é no sentido de conhecer o recurso ordinário e no mérito dar provimento a fim de julgar improcedente a rescisória, ficando prejudicado o exame do recurso adesivo, investidos os ônus da sucumbência quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses dispensados do pagamento na forma da lei, artigo 3º da Lei 1060. É o meu voto.
Doutor Antônio Cândido Osório, ao que parece a decisão lhe é favorável? Não, Excelência, eu estou pelo reclamante, mas em todo caso, somente o registro da presença. Só o registro? Obrigado. Então, registrada a presença do doutor Antônio Cândido Osório Neto, indago dos colegas algum destaque? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos o voto da eminente relatora ministra Adelaide Miranda. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Processo RO 1322, dígito 66, de 2011, em que são partes Edson Braga Rezende e Banco Bradesco S.A. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4 do CPC. A excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma votou no sentido de processar o recurso ordinário, tendo em vista atendida a formalidade do artigo 84 da SBDI 2 do TST. Houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de aplicação da orientação 84 da SDI 2, no caso em que o autor da presente ação rescisória declarou na petição inicial autênticas as cópias das peças que colacionou e, posteriormente, em sede de agravo regimental, apontou de forma correta a decisão que pretendia rescindir, colacionando cópia desta sem a respectiva autenticação, segundo os autos. Discute-se ainda se a substituição da decisão rescindenda impõe nova declaração de autenticidade na forma do artigo 830 da CLT ou se tratou apenas de emenda à petição inicial. O eminente relator votou no sentido da extinção do processo em resolução de mérito, sob o fundamento de que, não obstante a Corte Regional tenha admitido a ação rescisória, com a indicação correta da decisão rescindenda em agravo regimental, acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, proferido em sede de agravo de petição, o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito na forma da orientação 84 da SDI 2, porquanto o autor somente colacionou a cópia do referido deciso com as razões de agravo regimental e sem a devida autenticação na forma preconizada no 830. Foi ressaltado ainda no voto de Sua Excelência que, abro aspas, não socorre ao autor a declaração de autenticidade lançada na petição inicial da ação rescisória, na medida em que o acórdão do Tribunal da Terceira Região em agravo de petição foi anexado, repito, apenas com razões de agravo regimental, fecho aspas, uma vez que não haveria como estender os efeitos da declaração lançada na petição inicial da ação rescisória aos documentos juntados em agravo regimental, pois inequívoca a intenção do autor de restringir tais efeitos aos documentos juntados com o exordial. Salientou também que não era o caso de emenda à petição, mas de interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática do eminente desembargador relator, que indeferira a exordial da ação rescisória, em virtude da impossibilidade jurídica do pedido que efetivamente redunda em deferimento da inicial, nos termos do artigo 295, parágrafo único 3 do CPC. Verifica-se que o desembargador relator no Tribunal Regional, por meio da decisão monocrática de folhas 688 e 691, indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 2676, 2951 e parágrafo único 3 e 491, todos do CPC, por impossibilidade jurídica do pedido, por entender que a sentença de folha 621, 633, que julgou os embargos à execução, decisão apontada como rescindenda, havia sido substituída pelo acórdão proferido por esta Corte em sede de embargos de declaração em agravo de instrumento. O autor interpôs agravo regimental às folhas 695 e 698, em que, ao final, pugnava pela reconsideração da decisão monocrática, abro aspas, fazendo-se no sentido de que, permitindo ao reclamante o direito de emendar a inicial, pedido C, de folhas 17, fazendo constar onde se lê, seja julgada procedente a presente ação rescisória para anular a sentença de folhas 335 a 341, passe a valer a expressão para anular o acórdão regional datado de 9 de maio de 2008, cuja cópia ora junta-se à presente. Folha 698. O Tribunal da Terceira Região, mediante o acórdão, deu provimento ao agravo regimental,
para determinar o processamento da ação rescisória originária como requerido nos seguintes termos. Aí transcrevo a decisão do Tribunal Regional, que deu provimento e determinou o processamento da rescisória originária como requerido. Por outro lado, conforme se vê as folhas 22 da petição inicial, houve declaração de autenticidade das peças colacionadas nos seguintes termos. Aspas, o autor declara ser todas as cópias horas anexadas autênticas às originais. De outro giro, é sabido que a impossibilidade jurídica do pedido é causa de inépcia da petição inicial nos termos do 295, parágrafo único 3 do CPC, e que a consequência processual de tal inépcia é o indeferimento liminar desordial, como preceitua o 267.6 do CPC. No entanto, conforme decidido no acórdão que deu provimento ao agravo regimental do autor, a decisão monocrática, ao entender pela impossibilidade jurídica do pedido sob fundamento de que a efetiva decisão rescindenda era o acórdão proferido por esta Corte em sede de embargo de declaração em agravo de instrumento, estava equivocada, porquanto, nos termos da súmula 192.4 do TST, como é do conhecimento, é manifesta a impossibilidade jurídica de pedido de rescisão contra de julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a ferir eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão na forma do 512. Sendo assim, a assertiva constante de Sua Excelência no sentido de que não era o caso de emenda à petição inicial, mas de interposição de agravo regimental em face da decisão do eminente relator, que, indeferida a petição inicial da ação rescisória, mesmo porque a impossibilidade jurídica do pedido importa no indeferimento da exordial, a teor do 295, cai por terra, a meu juízo, em virtude da correção do equívoco em que elaborou data vênia o desembargador relator ao indeferir a petição inicial por impossibilidade jurídica. Da mesma forma, o agravo foi provido pelo Tribunal para determinar o processamento da ação rescisória originária como requerido e, nas razões do referido agravo, consta o pedido expresso de emenda à petição inicial no sentido de fazer constar que a decisão objulgada era, na verdade, a decisão do Tribunal Superior. Sendo assim, a meu juízo, não há como fugir à conclusão de que, efetivamente, nas razões de agravo, houve pedido expresso de emenda à petição inicial, que foi acatado pelo Tribunal, que determinou o processamento da rescisória e analisou o seu mérito por meio do acórdão de folhas, nos quais consignou exatamente aquilo que ocorrera no processo. Ressalte-se que, nos termos da súmula 263 do TST, salvo na hipótese do artigo 295 do CPC, que não é o caso dos autos, porque foi afastada a impossibilidade jurídica do pedido pelo Tribunal, o indeferimento da petição inicial, por se encontrar desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação, ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, intimada para suprir a irregularidade em 10 dias, a parte não o fizer. Sendo assim, houve declaração de autenticidade das peças colacionadas na petição inicial, a meu juízo, e a substituição da decisão rescindenda, em sede de agravo regimental, que foi provido para autorizar o processamento da rescisória na forma requerida pelo agravante, como emenda exordial, não impõe nova declaração de autenticidade, aliás, como salientado pela eminente ministra Maria Helena Malma na sessão de julgamento, porquanto já restou atendida a formalidade incerta na OJ 82 dessa SDI 2. Dessa forma, pedindo vênia a Sua Excelência o eminente relator, eu acompanho a divergência instalada pela eminente ministra Maria Helena e, por conseguinte, prossigo para analisar o mérito da rescisória. Esse é o voto visto. Senhor presidente. Pois não. Eu recebi gentilmente o voto do ministro Vieira de Mello, que gentilmente me encaminhou. Eu gostaria de fazer apenas umas ponderações, senhor presidente. Pois não. Muito obrigado. Senhores ministros, senhoras ministras, eu vou pedir vênia ao ministro Vieira de Mello Filho para manter o voto no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito. Conforme já destacado no voto proferido, na sessão em que é iniciado o julgamento do processo, discute-se nos autos se a declaração de autenticidade limitada aos documentos acostados à petição inicial da ação rescisória se estenderia à cópia da decisão rescindenda anexada apenas em sede de agravo regimental. Pedindo vênia ao ministro Vieira de Mello Filho, eu entendo que o provimento do agravo regimental pelo TRT da Terceira Região,
corrigindo o equívoco do desembargador relator, que concluíra que a decisão rescindenda seria o acordo do TST em agravo de instrumento, não tem o condão de alterar a natureza recursal do agravo regimental, em que é apresentada a cópia da decisão rescindenda como emenda à petição inicial. A decisão em que, indeferida a petição inicial da ação rescisória, ela ocorreu por impossibilidade jurídica do pedido, que, certa ou errada, não desafia emenda à petição inicial, mas a interposição de agravo regimental, o que ocorreu na espécie. Considerando que a decisão rescindenda correta foi juntada apenas em sede de agravo regimental, não há como estender a declaração de autenticidade limitada aos documentos apresentados com a petição inicial, uma vez que, repito, foi interposto agravo regimental e não emenda à petição inicial, ainda que provido o apelo pela Corte Regional. Mesmo que admitido o agravo regimental como emenda à petição inicial, eu destaco, senhor presidente, a declaração de autenticidade feita na petição inicial da ação rescisória, com a expressão, aspas, ora anexadas, fecho aspas. Ou seja, o autor declarou como autênticas as peças juntadas naquela oportunidade, não havendo como estender tal declaração a atos processuais posteriores. Assim, senhor presidente, pedindo a máxima vênia ao ministro Vieira de Mello Filho para manter o meu voto no sentido de... e a ministra Maria Helena, para manter o meu voto no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso 4º do artigo 267 do CPC. Pois não, muito obrigado, ministro Emanuel. Como voto, Sua Excelência, o ministro Roberto Bresciani. Senhor presidente, são judiciosas as razões do ministro Emanuel, mas este processo é um processo que autoriza compreensões. E, nesse quadro, optando pela instrumentalidade, eu vou pedir a Sua Excelência acompanhar a divergência da ministra Maria Helena. Pois não. Como voto, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, eu analisei, tive a oportunidade de analisar com antecedência. Eu vou pedir vênia ao doutor relator e também acompanhar a divergência no sentido de que seja examinado o mérito. Pois não. Com voto, Sua Excelência, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, muito embora também seja adepto das concepções instrumentais do processo, que busquem, em última análise, assegurar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, nós temos uma série de orientações e súmulas que prestigiam um rigor técnico na apresentação de peças processuais, entre as quais a orientação jurisprudencial 84 desta subseção, que exige a apresentação da decisão rescindenda de forma autenticada e anuncia que, se esse vício for detectado em sede recursal, o relator deve declarar a extinção de ofício do processo em resolução do mérito. A discussão posta no caso presente diz respeito ao alcance da emenda à petição inicial buscada pela via do agravo regimental, ocasião em que a parte apresentou o acórdão que se reputava efetivamente o rescindendo, mas a parte não declarou a autenticidade da cópia da decisão rescindenda apresentada apenas com a peça do agravo regimental. Eu gostaria muito de seguir na diretriz dissonante do eminente relator, mas não vejo possibilidade sem contrariar a orientação jurisprudencial 84, em relação à qual eu guardo reservas pessoais. Mas peço vênia à ministra Maria Helena, ao ministro Vieira e aos demais que os acompanharam para seguir com o eminente relator, embora ressalvando entendimento pessoal. O relator. Eu também tenho como norma que a ação rescisória ela é uma ação bastante restritiva.
e é extremamente técnica. Se passarmos a considerar aqui e acolá algum pequeno desvio para superar a pretexto de usarmos o princípio da instrumentalidade, que aqui não se aplica, porque é uma ação técnica que visa desconstituir a coisa julgada, quando ele se valeu do agravo regimental para corrigir a decisão rescindenda, ele tinha que autenticar aquela decisão, declarar autêntica. Não é possível que a declaração de autenticidade da inicial, que dizia respeito a outra decisão, se irradiasse para a decisão que fora juntada no agravo regimental. Aí seria uma transposição que estaria, a meu ver, à margem da nossa OJ 84. Por isso, compreendendo muito bem as razões da ilustre ministra Malme e de todos quantos o acompanharam de dar prosseguimento ao recurso, eu vou pedir vênia à divergência para também acompanhar o relator para extinguir o processo em resolução do mérito. Proclamo que, por maioria de votos, prevaleceu o voto de Sua Excelência a ministra Maria Helena, no sentido de processar o recurso ordinário, vencidos o eminente ministro relator, Sua Excelência o ministro Douglas e Sua Excelência a presidência, ministro Barros Levenhage. Então, o processo retorna a Sua Excelência o ministro Emanuel Pereira para prosseguimento do julgamento. É a proclamação do resultado. Só juntada de voto convergente ao pé do acordo? Pode. Juntada de voto convergente ao pé do acordo por Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, quanto ao prosseguimento do julgamento, eu pediria permissão a Vossa Excelência para trazer na próxima... Não, quando Vossa Excelência aí... Ou na próxima semana? Ou na próxima, ou quando Vossa Excelência achar. Tá certo, tá ótimo. Quer na Porque próxima? Eu estava muito certo da manutenção do voto e não preparei o voto. Não, vai retornar e aí Vossa Excelência pauta quando estiver em condições. Tá bom, presidente. Tá muito obrigado. Então, retornar o processo a Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, para a elaboração do voto de mérito. Senhor presidente, pela ordem, permite Vossa Excelência, ele será adiado ou retirado de pauta, que será é o que eu retirado rogaria. Porque ele vai elaborar o... Exatamente, o que eu rogaria que se fosse retirado de pauta para facilitar será retirado o e não acompanhamento. adiado, porque não fez o voto de mérito. Aí fará o voto de mérito, será pautado, etc. Muito obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 5.588, dígito 92 de 2013, em que são partes Ambev S.A. e Cristiano Maximiliano da Silva. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido no julgamento de mandado de segurança pelo egrégio 15º Regional. Referido tribunal denegou a segurança impetrada contra ato praticado pelo juízo trabalhista da Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí, ato por meio do qual determinou a reintegração da litisconsorte passiva necessária, a senhora Cristiane Maximiliano da Silva, após considerar que a dispensa promovida pela hora impetrante no lapso reduzido de 21 dias após o retorno ao trabalho, que foi precedido de uma licença médica, seria passível de compreensão como discriminatória. A dispensa foi, portanto, considerada discriminatória e, contra essa decisão, então, a Ambev impetrou o presente mandado de segurança, que, como disse, foi denegado pelo egrégio 15º Regional. Nas razões do recurso ordinário, ora em exame, afirma-se que a decisão recorrida
ao ratificar a decisão interlocutória de antecipação dos efeitos da tutela, feriu as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da legalidade. Acrescentou mais a hora impetrante nas razões de seu recurso que a prova documental produzida não demonstra a existência de qualquer situação acidentária, ao contrário do que fora sustentado pela trabalhadora. Aduziu ainda que a empresa contava com serviço médico para socorrê-la, serviço este que funciona 24 horas ao dia. E concluiu que a antecipação da tutela, diante do cenário fático descrito, violou o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991 e ainda contrariou a súmula 396 desta Corte. Acrescentou, por fim, que não estavam preenchidos os requisitos dos incisos 1 e 2 do artigo 273 do CPC, razão pela qual insustentável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Eu estou observando no voto, inicialmente, que ainda pende de julgamento a reclamação trabalhista originária, o que afasta a incidência do item 3 da súmula 414 desta Corte. Transcrevo no corpo do voto as razões do acórdão regional recorrido e, em seguida, também faço inscrever no voto as razões de decidir expostas, adotadas no âmbito do juízo monocrático, ora reputado coator. Fundamentalmente, aquele juízo reconheceu, a partir da prova documental produzida, que estavam demonstrados os problemas físicos que acometeram a autora e reconheceu ainda que, nessa hipótese, invocando a súmula 443, deve ser presumida a dispensa discriminatória. Fez ainda considerações, Sua Excelência, o juízo reputado coator, acerca de eventual abuso do direito empresarial de resilição do contrato de trabalho. E ainda aduziu que a leitura da petição inicial, aí a Corte Regional aduziu, revela que foram vários os fundamentos deduzidos em abono da pretensão antecipatória dos efeitos da tutela. É certo que a autora invocou o artigo 118 da Lei 8.213 de 91. É ainda certo que invocou os artigos 421 e 422 do Código Civil e o próprio artigo 6º da Constituição da República. E, por isso, afastou o juízo reputado coator, mesmo não existindo a situação de acidente de trabalho, afastou a possibilidade de não reintegrar a autora em razão da presunção discriminatória do ato empresarial de dispensa. 21 dias, como disse, após a obtenção de alta médica. Nós sabemos que as presunções também são meios de prova. E ainda, senhor presidente, uma ressalva em relação à súmula 418, que foi também referida, ministro Emanuel, ministro Vieira, no acórdão regional. A súmula 418 dessa Corte tem sido aplicada, interpretada, como se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a concessão de uma liminar encerrasse faculdade do magistrado. Algumas decisões têm sido proferidas se negando a examinar o conteúdo de decisões atacadas em sede mandamental sob o pressuposto de que seria faculdade do magistrado conceder ou não conceder. Me parece, e essa é a ressalva que tenho posto em situações semelhantes, que, uma vez presentes os requisitos, seja para a concessão da liminar, seja para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a parte tem direito subjetivo ao pronunciamento judicial favorável à sua pretensão. Nós não podemos confundir, é o que me parece, livre convencimento motivado, que, portanto, se sujeita a controle, com faculdade, que seria algo absolutamente discricionário e, segundo a leitura que se empresta à súmula 418, faria imune a qualquer revisão, a qualquer censura à decisão judicial proferida. De qualquer forma, no caso concreto, há ainda circunstância fática referida pelo juízo monocrático e reafirmada pela Corte Regional, segundo a qual a autora ainda padecia de sequelas resultantes do afastamento médico sofrido, razão pela qual a manutenção do plano de saúde naquele instante se revelaria absolutamente necessária.
e acrescentou à Corte Regional que não haveria quaisquer prejuízos à impetrante em razão da reintegração, porque, trabalhando a prestadora, os salários pagos compensariam, pelo conteúdo sinalagmático da relação de emprego, compensaria aqueles salários. O trabalho prestado compensaria o salário pago, afastando a possibilidade de configuração de qualquer prejuízo. Em síntese, presidente, eu não estou vendo possibilidade de retificação do acórdão regional, como pretende a hora impetrante, e acrescentaria que a tese da violação do artigo 118 da Lei 8.213 e da própria contrariedade à súmula 396 não me parece a mais adequada para combater a decisão regional recorrida, porque, como dito, o próprio juízo monocrático deixou de examinar a questão sob a perspectiva da configuração do acidente de trabalho. O fez sob o pressuposto, sob a presunção de que teria havido uma dispensa discriminatória à luz dos fatos que foram objetivamente comprovados e à luz do próprio Código Civil, os artigos 421 e 422, que aludem à função social do contrato, aos princípios de probidade e boa-fé, que devem ser observados tanto na celebração, na execução, quanto na rescisão dos contratos, seriam, segundo a compreensão monocrática, suficientes para dar sustentação à decisão de reintegração da trabalhadora. Por isso, senhor presidente, com a máxima vênia à impetrante, eu estou votando no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Pois não. Ministro Dr. Vitor Russomano Júnior. Presidente, apenas breves considerações para meditação de Vossas Excelências. Não se trata de estabilidade. Seria um ato discriminatório que foi presumido sem que a empresa tivesse a oportunidade de contestação, apresentação de elementos e assim sucessivamente. Portanto, o ato ilícito foi presumido, não há elementos suficientes para afirmá-lo, é uma mera inferência, presunção, defere-se reintegração, obrigação de fazer, irreversível quanto aos seus efeitos, a partir de uma presunção, sem que se tenha o contraditório. Esta é a situação que, obviamente, autoriza a impetração da segurança. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Não. Eu me permito abrir divergência e ficar vencido, porque, sistematicamente, o que temos assistido na concessão de antecipação de tutelas é que não se tem observado o comando do CPC de não havendo o risco de que a parte contrária possa prejudicar o direito do autor, deve-se conceder o prazo de 5 dias para que se obtenha a resposta da parte contrária. Só excepcionalmente se concede antecipação de tutela ou liminar e inaudita altera a parte. E aqui não consta que a impetrante tenha sido intimada para se manifestar. Segundo, a lei que fala sobre a dispensa discriminatória, com todas as vezes do eminente relator, não é exemplificativa, é taxativa. Ela ali enumera quais são os elementos discriminatórios. Em princípio, presumir já é bastante avantajado. Se houvesse elemento indiciário, ainda se poderia pensar. Mas se houvesse elemento indiciário, seria importante e indispensável que se ouvisse a parte contrária, evitando-se o que tem ocorrido frequentemente no âmbito judiciário, concessão de medidas, antecipação de tutelas e liminares, inaudita altera a parte, sem a observância de que se abra prazo para a parte contrária. Se dir-se-á, como disse Sua Excelência, não haverá prejuízo, que ele irá trabalhar e vai receber os salários, etc. Mas aqui não se trata de saber se ele, indo trabalhar, vai receber o salário. O que se trata aqui é de saber se há direito líquido e certo. E aqui quer me parecer que houve um abuso. Primeiro, por não ter aberto o prazo. Segundo, por ter o juiz se orientado por mera presunção. Terceiro, porque a discriminação que ele
vislumbrou e remontou a lei não é exemplificativa, é taxativa. E, quarto, é preciso que tenhamos um pouco mais de cuidado, porque se fosse para determinar a reintegração e remessa a encaminhamento ao Instituto de Previdência, porque há uma referência de que ele continua tendo problema de saúde, seria até satisfatório, mas não, nem isso se fez. Mandou-se reintegrar e, apesar dele se queixar de ter algum problema ainda de saúde, não se fez a determinação de ida ao Instituto de Previdência Social. Então, pode-se presumir que essa questão dessa doença que teria, ou o problema que teria persistido, não é presumível, possivelmente não existe. De modo que, pedindo vênia, sempre douto voto do eminente relator e os doutos votos daqueles que o acompanharam, eu peço, com a devida vênia, para divergir e ficar vencido, uma vez que daria provimento para cassar a antecipação da tutela. Proclamo o resultado que, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso ordinário, vencida a presidência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 9.153, dígito 61 de 2012, em que são partes Dejaí Passerini da Silva, Lorival Alves da Silva e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do TRT da 2ª Região, que, extinto processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, 6º do CPC e da orientação jurisprudencial 92 da SDI 2 do TST. Na hipótese, senhor presidente, a autoridade coatora, ao verificar a liberação de valor acima do devido em favor do exequente, determinou a penhora online da conta corrente do patrono do reclamante. Não obstante o ato impugnado comportar recurso adequado, é certo que tal remédio jurídico não se revelaria eficaz para proteger o direito líquido e certo do impetrante, em não ter valores constritos em sua conta corrente, razão pela qual eu voto pela suspensão, pela superação do óbice da OJ 92, da SDI 2, apontado pelo TRT. E prosseguindo no exame, senhor presidente, no exame agora da segurança, infere-se da análise do ato coator verdadeiro equívoco perpetrado pela Vara do Trabalho, ao inserir valor já soerguido por perito ao montante devido à execução, bem como a ausência de cautela do próprio juízo em apurar os valores efetivamente devidos ao reclamante ao final da execução trabalhista, razão pela qual a concessão da segurança se impõe para que se proceda ao desbloqueio da conta corrente do patrono, do autor, de forma imediata, com os valores consequentes restituição dos valores constritos. E o voto vai no sentido, senhor presidente, de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito e conceder a segurança para determinar ao juízo que o juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo proceda ao desbloqueio da conta corrente do patrono do autor de forma imediata, com consequente restituição dos valores constritos, custas em reversão. Essa é a proposta, senhor. Perfeito. Doutor Vitor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, a situação Coitado até mesmo aí, peculiar, tá mas bloqueio de conta do patrono, apenas o registro. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Vitor Russomano Júnior.
Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.082, dígito 87, de 2013, em que são partes Ricardo Leonel Rocha Caravana, Banco Itaú Unibanco S.A. e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do município do Rio de Janeiro. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da primeira região, em que denegada a segurança. Senhor presidente, o presente recurso ordinário foi interposto em face do acórdão do Tribunal Regional, em que não conhecidos dos embargos de declaração por prematuros, objetivando o retorno dos autos à Corte Regional para que examine dos declaratórios na forma da súmula 434 do TST. Este Tribunal Superior, no entanto, em 16 de junho de 2015, cancelou o referido verbete, pelo qual se entendia pela extemporaneidade do recurso interposto antes da publicação do acórdão impugnado. Logo, por não subsistir tal entendimento, é de se afastar a intempestividade declarada para a adequação da decisão recorrida ao novel entendimento perfilhado por esta Corte. Assim, senhor presidente, a proposta de voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a intempestividade dos primeiros embargos de declaração opostos pelo recorrente e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da primeira região para novo exame dos declaratórios, como entender de direito. Eles teriam sido interpostos prematuramente, né? Perfeito. Doutor Russomano, pretende sustentar? Rapidamente, senhor presidente. Prematuridade não se discute, efetivamente, mas é uma decisão recorrível. Discutir a prematuridade ou tempestividade de embargos de declaração, isso é objeto de recurso, como foi centenas de vezes por esse colégio tribunal. Perfeito. Algum destaque no voto, Sua Excelência? A rigor seria o caminho a ser traçado, esse que Sua Senhoria, o ilustre advogado, propõe. Mas o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que a prematuridade não leva à intempestividade do recurso. E o novo Código de Processo Civil vem nessa mesma linha, de maneira que, como se trata de uma questão urgente, e o Supremo já definiu contrariamente, e por isso nós cancelamos a nossa súmula, que a prematuridade não pode ser considerada como intempestivo, eu peço vênia ao ilustre advogado para também acompanhar o eminente relator, e assim se decide à unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1.000.065, dígito 80, de 2013, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Maria das Graças Venturini. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do TRT da segunda região, em que denegada a segurança. Senhor presidente, a superveniência de sentença de mérito nos autos do processo originário implica a perda de objeto do mandado de segurança, que impugna a decisão em que deferido o pedido de tutela antecipada formulado no processo matriz. Aqui a incidência da súmula 414, inciso 3º do TST. A proposta, senhor presidente, vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o feito sem resolução de mérito, custas inalteradas. Pois não. Doutor Vitor Russomano, só o registro. Perda do objeto confirmada, senhor presidente. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaque, se assim se decidir a unanimidade, nos termos do voto do ministro Emanuel Pereira, registrada a presença do doutor Vitor Russomano Júnior. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 1.000.794, dígito 09, de 2013, em que são partes JHMO Promoções e Eventos LTDA, Tapeçaria Chique Indústria e Comércio LTDA, Banco do Brasil e Guilherme Silveira Mangieri.
Com a palavra, Sua Excelência, a eminente ministra Maria Helena Malme. Senhor presidente, senhores ministros, meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Aqui, o que se trata de missão na posse de bem imóvel arrematado em execução trabalhista, existência de ação renovatória de aluguéis, proposta perante a Justiça Comum, relação jurídica entre a arrematante e o inquilino, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por intermédio de acordos da seção especializada em dissídios individuais, da Lavra da desembargadora Silvia Almeida Prado, acolheu a preliminar suscitada pelo desconsorte e extinguiu o mandamos sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, 6º do Código de Processo Civil, consignando no seu voto, como eu transcrevo aqui no meu voto. Nas razões de recurso ordinário, a impetrante alega que arrematou o bem imóvel em processo que tramitou única e exclusivamente perante a Justiça Especializada, razão pela qual entende não ser esta Justiça do Trabalho competente para determinar o competente mandar de missão na posse. E aí, então, analiso e entendo que o ato judicial impugnado consiste na determinação da intimação da arrematante a fim de valer-se do juízo competente para fins de eventual emissão de posse, considerando que o imóvel arrematado é objeto de ação renovatória de aluguéis e que a relação jurídica entre a nova proprietária e o inquilino é estranha à competência da Justiça do Trabalho, ainda que o ato judicial impugnado se trata de uma decisão interlocutória proferida na execução, sendo terminativa a sua natureza, cabível é o agravo de petição, conforme o artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, não há que se falar no cabimento de mandado de segurança. Pois não. Doutor Jair, por hora, o voto é favorável a Vossa Senhoria. Eu vou perguntar aos colegas se tem algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto de Sua Excelência a Ministra Maria Helena Malme, deferida a juntada de procuração do Dr. Jairo Vairos e registrada a sua ilustrada presença. Obrigado. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 129, dígito 82, de 2010, em que são partes Banco do Brasil e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Pato Branco e região. Com a palavra, Sua Excelência, eminente Ministra Adelaide Miranda. Artigo 4854 do Código de Processo Civil, ofensa à coisa julgada. Não se trata da reprodução de ações anteriormente ajuizadas, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. A teor do que disciplina o artigo 301, parágrafo 1º e 2º do CPC, mas de decisão proferida na reclamação trabalhista matriz, que, no entender da parte autora, não teria observado o que foi pactuado em dissídio coletivo. Nesse tema, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 2676 do CPC. Banco do Brasil, diferenças existentes entre o salário das diversas referências do quadro de carreira, artigo 485, incisos 5 e 9 do CPC, violação de lei e erro de fato. Decisão recidenda, mediante a qual o Tribunal Regional, considerando o acordo celebrado entre as partes em sede de dissídio coletivo, manteve o deferimento do pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes do reconhecimento do direito à observância dos percentuais de 12% e 16% entre uma referência e outra. Ação rescisória, ajuizada pelo Banco do Brasil, julgada improcedente pelo Regional. Tendo o julgador ordinário deferido os percentuais referidos, com base na proposta A, implementada pelo Banco do Brasil, é inviável supor violados os artigos 5º caput, inciso 2 e 36 e 7º 26 da Constituição, pois a controvérsia ficou limitada à interpretação do acordo celebrado pelas partes no dissídio coletivo e à definição de seu alcance, sobre a alegada ofensa aos artigos 114 do Código Civil, 9º da Lei 8.178 de 91 e 872, parágrafo único da CLT. A pretensão
desconstitutiva, portanto, encontra óbice na súmula 2981 do TST. No que se refere ao erro de fato, não se configura, uma vez que no julgado rescindendo houve ampla controvérsia sobre o direito aos percentuais verificados pelo então sindicato reclamante. No que se refere aos honorários advocatícios, a questão relativa a esse tema em ação rescisória já está pacificada na edição da súmula 219, no item 2 da súmula 219 do TST. Em suma, senhor presidente, meu voto é pela extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 2676 do CPC, com relação à pretensão de desconstituição do acordo rescindendo, fulcrada no artigo 485.4 do CPC. E negar provimento ao recurso ordinário quanto às causas de rescindibilidade descritas no artigo 485, 5 e 9 do CPC. E negar provimento ao recurso ordinário no tocante à matéria relativa aos honorários advocatícios. É o meu voto. Pois não. Muito obrigado. Doutor Vairos, pretende sustentar? Não, só o registro da presença conjuntada de procuração. Muito obrigado. Deferida a juntada de procuração, consignada a presença do doutor Jairo Vairos. No mais, o voto é favorável. Doutora Bianca, registra a presença de Vossa Senhoria. E requer a juntada de subestabelecimento também. Deferida a juntada de subestabelecimento e proclamo que há algum destaque? Sem destaque, que a decisão é unânime, nos termos do voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é revisor excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 3.362, dígito 30 de 2012, em que são partes Luiz Teixeira Barbosa e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, sua excelência, eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, decisão rescindenda da terceira turma do TST em sede de execução, na qual se afastou a ofensa ao artigo 5º 36 da Constituição e não se conheceu do recurso de revista ao fundamento de que a determinação de exclusão das parcelas AP, ADI e média de horas extras do cálculo do teto da complementação de aposentadoria não importarem afronta à coisa julgada. Rescisória ajuizada pelo exequente, com fulcro no artigo 485.4 do CPC. A argumentação do autor da rescisória, no sentido de que as parcelas de AP, ADI e média de horas extras compõem, aspas, tanto o cálculo da média quanto do teto, fecho aspas. Não corresponde à realidade dos autos, pois em nenhum momento, no processo de conhecimento, que é o comando exequendo, o regional explicitou de que forma deveria ocorrer o cálculo do teto, nem quais as parcelas que o compunham e tampouco aquelas que não deveriam integrá-lo. Assim, o exercício de uma cognição supletiva por parte do julgador em sede de execução tendente à fixação do teto a ser observado relativo aos valores devidos a título de complementação de aposentadoria, não importou em afronta à coisa julgada ou aos dispositivos indicados como vulnerados. O meu voto é no sentido de julgar improcedente a ação rescisória. Como voto, Sua Excelência, eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora e pediria apenas vênia para acrescer aos judiciosos fundamentos a diretriz da OJ 123 desta Corte, que repudia rescisória fundada em violação à coisa julgada quando se pretende, na verdade, reinterpretar o título executivo. Acompanhe, presidente. Perfeito. Excelência, pelo autor da ação, data vênia, porque quando a decisão da terceira turma falou que não havia coisa julgada, porque todas as decisões na liquidação teriam fixado o teto,
pleiteou-se o exame várias vezes que, quando fixou-se o teto, o acórdão que estava sendo liquidado expressamente determinou que o teto seria da mesma da média. Pediu-se várias vezes que isso, e a fixação do teto na decisão em liquidação exatamente dizia que era de acordo com a média, e com a média incluía todas as parcelas. Data vênia, não se trataria de revisão, mas de exame exatamente da decisão que estava em liquidação, que tem que ser liquidada na forma do que decidido. E quando o acordo do TST, que está sendo objeto da rescisória, disse que não há violação, mas porque fixar o teto é que pediu-se. O teto foi fixado de acordo com a média e nessa média estaria incluído. Data vênia, espera-se, portanto, a procedência. Muito obrigado. Doutor Vaires, por hora o voto lhe é favorável. Indago dos colegas se há algum destaque. Senhor presidente, apenas uma dúvida. De acordo com o Código de Processo, não seria o caso de extinção do 485, sem resolução do mérito, e da OJ 157, que é trazida no voto? Não, ele está dizendo que não há violação da coisa julgada, etc. Aí está julgando improcedente. Aí são argumentos, entre vários argumentos. Tá certo, presidente. Eu faço apenas uma ressalva de entendimento. Ressalva quanto à parte dispositiva. Então, assim se decide a unanimidade, nós temos do voto da eminente relatora, secundado pelo voto do eminente revisor, no sentido de julgar improcedente a ação rescisória, com ressalva de Sua Excelência o Ministro Emanuel Pereira quanto à parte dispositiva, que entendia dever ser extinta a ação rescisória sem julgamento do mérito, consignada a presença do Dr. Jairo Vaires. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 331, dígito 95 de 2014. Em que são partes Selmo, Delci, Machado e Vale S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, aqui se cuida de recurso ordinário e ação rescisória. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos de admissibilidade. Na realidade, a rescisória atacou a decisão da primeira turma do 17º Tribunal. E a decisão objeto a pretensão objeto da rescisória diz respeito a honorários advocatícios, que foi apreciado pela 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho em recurso de revista interposto perante a nossa Corte. E ali se afastou violações e divergências, violações à Constituição e violações ao texto de lei infraconstitucional. Na verdade, neste ponto, a matéria estava no acórdão do Tribunal Superior e não no acórdão do Tribunal da 17ª. Então, eu estou extinguindo, sem julgamento de mérito, à luz da incidência da nossa súmula 192. Pois não. O voto parece ser favorável ao recorrido, doutora Fernanda. Sim, senhor presidente, apenas o registro da presença. Consignada a presença da doutora Fernanda Bandeira Andrade, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto no eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 411, dígito 21 de 2011, em que são partes Eduardo Manzano Alves e Sérgio Antônio Nechar. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinário, interposto pelo autor e de apelo adesivo, manejado pelo réu em face do acórdão do TRT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Aqui, senhor presidente, trata-se de depósito prévio, ausência, extinção do processo. E consoante a nossa jurisprudência, o recolhimento do depósito prévio deverá ser demonstrado no ato do ajuizamento da ação rescisória, não se admitindo a concessão de prazo para ulterior emenda inicial. No caso do exame, o autor somente demonstrou o recolhimento do depósito prévio após o despacho saneador do relator no TRT.
Assim não demonstrado o recebimento, o preenchimento do pressuposto processual no momento oportuno, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito já declarada na Corte de origem. Por esses fundamentos, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. E quanto ao recurso adesivo do réu, senhor presidente, pretende ele a majoração dos honorários advocatícios em ação rescisória, arbitrados em R$ 5.000. Não obstante, os honorários advocatícios foram fixados no TRT em patamar compatível com o artigo 20, parágrafo 4º do CPC, não se havendo falar em majoração. Por esses fundamentos, eu estou negando provimento ao apelo adesivo. E o voto, senhor presidente, propõe conhecer do recurso ordinário do autor e do adesivo do réu e, no mérito, negar-lhes provimento. Pois não. Doutor Antônio José de Oliveira, pretende usar da palavra? Senhor presidente, apenas para registrar que o TRT proferiu acórdão na ação rescisória e consigna o comprovante de depósito prévio. Eu peço que, pela instrumentalidade das formas, que é um princípio também do processo de trabalho, em razão de o TRT ter considerado o depósito prévio, seja processado o recurso no particular. Pois não. A nossa jurisprudência não admite essa dilação. O ministro Emanuel mantém o voto. Algum destaque no voto do ministro Emanuel? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente ministro Emanuel Pereira. A unanimidade. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que é revisor excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 1022, dígito 54 de 2012, em que são partes Nelson Kramer e Celesc Distribuição S.A. Com a palavra, sua excelência, eminente relatora, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, o meu voto é no sentido de julgar procedente a ação rescisória por configurada a violação do artigo 7º, 29 da Constituição, nos termos do artigo 4855 do Código de Processo Civil, a fim de, em juízo rescindente, desconstituir o acórdão proferido pela 8ª turma desta Corte nos autos do processo RO 167.200, 13/2007, e, em juízo rescisório, restabelecer a decisão proferida pela 1ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Custas pela ré no importe de R$ 20, calculadas de acordo com o valor dado à causa de R$ 1.000, e honorários advocatícios a favor da autora no importe de 10%, calculado sob o valor da causa. Se for necessário, eu complemento. Claro. Como voto, sua excelência, o eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, eu apenas tenho uma única ponderação à eminente relatora acerca do parâmetro para o arbitramento dos honorários advocatícios. É bem verdade que a parte, a meu juízo de forma equivocada e data vênia, atribui o valor irrisório de R$ 1.000 à causa e sua excelência eminente relatora adota esse parâmetro como o adequado para a fixação do percentual de 10%, que resultaria em R$ 100 a título de honorários advocatícios. A pretensão é dano moral resultante de uma situação acidentária que nós sabemos assume uma expressão muito maior. E a ponderação que faria, eminente relatora, é se nós não poderíamos arbitrar objetivamente um valor maior ou, quem sabe, até buscar o parâmetro do valor da causa da ação originária para que o arbitramento se realizasse em patamares mais razoáveis. Seria apenas essa ponderação que faria a eminente relatora, mas acompanho-a quanto ao julgamento de procedência da pretensão rescisória. Eu penso que a observação de Vossa Excelência é bem pertinente se houvesse impugnação ao valor da causa, mas parece não ter havido, né? Pois não, presidente. Eu tenho uma observação quanto à conclusão que talvez prejudique essa questão, porque a decisão da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu a prescrição.
Em juízo rescindente, nós estamos rescindindo o acórdão da 8ª. A 8ª declarou prejudicado o exame da questão de mérito, que envolve isso. Então, eu penso que seria o caso, salvo melhor juízo, de, em juízo rescisório, afastar-se a prescrição decretada e determinar o retorno para a 8ª turma para que ela prossiga no julgamento das questões que ela entendeu prejudicada. Onde está, inclusive, onde remanesce essa questão. Sim, que ela disse textualmente, acolho a pressão prejudicado o exame das demais então questões tem que do julgamento. Eu rescindi a prescrição. Perfeito. Então, retornaria para lá. A meu juízo, eu estaria propugnando por essa Senão nós vamos suprimir as instância no tribunal. A rigor, nós não podemos restabelecer a decisão da turma do Tribunal Regional, porque a turma local não examinou outros títulos, porque ela já deu pela pressão. Então, teríamos que determinar a devolução à turma local para prosseguir no julgamento do recurso de revista. Eu concordo, senhor Concordo? presidente. Eu creio que é o mais... Agora, quanto aos honorários advocatícios, como não houve impugnação, né? Então, doutor Nelson Crame, o voto é favorável. Eu vou constar a sua presença e posso proclamar que o resultado é unânime. Nos termos do voto de Sua Excelência Ministra Delaide Miranda. Senhor presidente, questão de ordem. Com relação aos honorários, então, o acórdão fixa em R$100, observado o valor da causa. Como fixado pela relatora. Realmente, com todo o respeito que tem a Corte, né, o processo tem 10... Nós estamos trabalhando nesse processo há cerca de 5 anos. O senhor deu valor maior à causa? Não, Excelência. O senhor deu valor maior à causa? Não, Excelência. Não? Então, o que o senhor quer agora? Na verdade, nós temos a causa, ela tinha um valor certo, por isso que o CPC... O senhor deu o valor de R$1.000, não deu? Sim, Excelência. Sim. Mas, na verdade... Não tem explicações. O senhor deu o valor de R$1.000? Pronto. Sim, Excelência. Obrigado. Assim se decide a unanimidade, nos termos do voto da eminente relatora, acompanhado pelo eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Eu peço notas, senhor presidente, para fazer eu peço notas degravadas para a Sua fazer Excelência a ministra Delaide Miranda. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Delaide Miranda Arantes, em que é revisor, Excelentíssimo Senhor Ministro Douglas Alencar Rodrigues. Processo ação rescisória 5.081, dígito 85 de 2012, em que são partes Edson Pimentel Maciel e a América Latina Logística Malha Sul S.A. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministra Delaide Miranda. Senhor presidente, nesse processo, eu recebi ponderações em forma de memoriais da parte autora, o que me levou a proceder, inclusive, à reanálise do voto proferido, sem, contudo, provocar-lhe alterações. A decisão rescindenda da segunda turma do TST, que conheceu do recurso de revista interposto pela reclamada por contrariedade à súmula 423, e, no mérito, deu provimento a fim de excluir da condenação o pagamento da 7ª e da 8ª horas como extras. Rescisória ajuizada com fundamento no artigo 485, 5 e 9 do Código de Processo Civil, violação dos artigos 5º, 35 e 93.9 da Constituição e 897-A e 832 da CLT não configurada, uma vez que explicitados os motivos ensejadores do conhecimento e provimento do recurso de revista. Afronta ao artigo 7º, 14 da Constituição, não observada, porquanto ficou consignado na decisão rescindenda que restara comprovada a existência de cláusula convencional a permitir o trabalho de 8 horas diárias em turnos de revezamento, o que atrai a aplicação do óbice da súmula 410 do TST,
Erro de fato não demonstrado, uma vez que, ao serem providos os embargos de declaração opostos nos autos originários, a turma registrou que nada poderia ser afirmado em relação ao período anterior à vigência do acordo coletivo 98-99, porque nada restara consignado a respeito da decisão recorrida. Existência de controvérsia sobre o alegado erro de fato. Incidência do óbice do artigo 4859, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O meu voto é no sentido da improcedência da ação rescisória e, embora não esteja presente a representação de advocacia da parte que apresenta memoriais, eu submeto o voto com destaque a Vossa Excelência. Pois é. Com voto, Sua Excelência, o eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Acompanho, senhor presidente. Pois não. Doutor Bruno está pela ré. Então, consignada a presença de Vossa Senhoria, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto da eminente relatora Delaide Miranda, secundado pelo douto voto do eminente revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignada a presença do ilustre advogado Dr. Bruno Machado Colela Maciel. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que é revisor, excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 5.503, dígito 89 de 2014, em que são partes espólio de Metódio Valdomiro Coelho e Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, trata-se de ação rescisória que busca desconstituir acórdão desta SDI 2, pelo qual a sessão negou o provimento ao recurso ordinário sob relatoria do eminente ministro Emanuel Pereira, que, assim mantendo a decisão de origem que extinguira o processo sem resolução de méritos, a falta de recolhimento suficiente do depósito prévio. Presidente, a matéria me parece simples, o acórdão que se busca desconstituir não produz coisa julgada material, não desafia, portanto, ação rescisória. Por este fundamento, senhor presidente, a minha proposta no sentido de negar provimento, de julgar improcedente a ação rescisória com os consectários legais. Perfeito. Ministra Delaide Miranda, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu analisei e, pelos próprios fundamentos, estou acompanhando o voto do ilustre. Doutor João Paulo, pretende fazer uso da palavra? Sim, Excelência. Rapidinho. Pois não. Olá, da turma. Eu venho aqui somente para informar e pedir para que seja reconhecido no presente caso a inaplicabilidade objetiva da resolução número 141 do TST e assim a aplicação do 836 da CLT. Conforme vaticina o artigo 836 da CLT, Excelências, o ajuizamento da ação rescisória nesta especializada importa necessariamente na realização do depósito prévio de 20% do valor da causa originária, seja ela de conhecimento ou executiva. Da leitura do referido artigo, Excelências, não é possível se verificar se existe a determinação da correção monetária ou aplicação de juros e de outros índices de correções sobre aquele valor, como já exposto a Lures nos autos. Para tanto, o Colégio do Tribunal, com o intuito de imprimir a maior efetividade na medida rescisória, condicionou a aplicação do artigo 836 à correção monetária do valor da ação originária, rescindendo ao reajuste do INPC nos moldes da variação verificada pelo IBGE. Contudo, pelo princípio da instrumentalidade das formas, quando foi analisada a ação rescisória, o desembargador não abriu prazo para que fosse complementado o depósito recursal, e nem tampouco, aplicando o artigo 282 do CPC, deu prazo para emenda daquela inicial. Para tanto, e utilizando como base isto, é que pede-se o reconhecimento do artigo da possibilidade de utilização do 282 do CPC para a abertura de prazo e, assim, o depósito recursal nos valores corretos. Baseado nisso, muito obrigado. Ministro Alberto Bresciani, mantém o voto. Senhor presidente, só para
corrigir uma impropriedade que cometi. Na verdade, eu não estou julgando improcedente, eu estou extinguindo o processo sem resolução de mérito pela impossibilidade jurídica. Com este resultado, eu não poderia avançar em outras questões que envolvessem mérito, por isso eu mantenho, senhor presidente. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator ministro Alberto Bresciani, secundado pelo voto da eminente relatora revisora ministra Adelaide Miranda. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 5.539.100, dígito 02 de 1999, em que são partes Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero e José Moacir Miranda Pinto e outros. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o TRT da primeira região extinguiu o processo sem resolução de mérito. A autora interpõe recurso ordinário. Há uma preliminar de não conhecimento do recurso ordinário suscitado em contrarrazões por deserção envolvendo o desconhecimento dos honorários advocatícios. Não há amparo legal para a pretensão, por isso eu rejeito. No mérito, inépcia da petição inicial, não caracterização, ausência de acumulação de pedidos de rescisão e de novo julgamento da causa. O regional, por maioria, indeferiu a inicial da ação rescisória, com base nos artigos 2671 e 2951 e parágrafo único 2 do CPC, por ausência de pedido de novo julgamento da causa, apontando a existência de pedido de declaração de nulidade do acórdão rescindendo e de determinação de retorno dos autos para novo julgamento. Transcrevo a decisão recorrida. No caso dos autos, para a situação, o artigo 481 do CPC dispõe que o autor da ação rescisória deverá acumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento da causa, ao passo que o artigo 494, primeira parte, do mesmo diploma legal, estabelece que, julgando procedente a ação, o tribunal rescindirá a sentença, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito. Esta Corte, a despeito das disposições do artigo 481 do CPC, firmou posicionamento no sentido da prescindibilidade de acumulação na petição inicial de ação rescisória dos pedidos de desconstituição da decisão rescindenda e de novo julgamento, mesmo porque, como previu o legislador ordinário, há situações que não comportam o juízo rescisório. Nesse sentido, precedentes desta subseção de relatoria dos ministros Simpliciano, de Vossa Excelência, ministro-presidente, meu, do ministro Vieira de Mello, do ministro Caputo Bastos, da desembargadora convocada Maria Doralice. Eu rejeito a arguição. A ação, no caso, eu afasto o óbice imposto na origem e, com base no artigo 515, parágrafo 3º, prossigo no julgamento. A sétima turma do TRT da primeira região, num acordo rescindendo, ao manter a sentença quanto à procedência dos pedidos de equiparação salarial, horas extras, diferença de parcelas rescisórias e a sua condenação ao pagamento dos honorários periciais, a despeito de a perícia técnica realizada abranger pedidos nos quais os reclamantes foram sucumbentes, havendo sucumbência recíproca, violou nessa ordem os artigos 461 caput e parágrafo 2º e 3º da CLT e as súmulas 68 e 231 do TST, 74, parágrafo 2º e 818 da CLT e 333.1 do CPC, 477 da CLT e 7º, 26 da Constituição Federal, por fim, o artigo 21 do Código de Processo Civil. A decisão rescindenda com relação ao recurso da ré tem o seguinte teor: correta decisão na parte que deferiu a equiparação, já que em perfeita consonância com a prova pericial. Com relação às horas extras, a recorrente não traz argumento nas razões de recurso que contrariam os fundamentos da decisão recorrida, devendo-se atentar para o fato de competir à ré o controle de jornada dos seus empregados e, alegando ela horário distinto do pedido, dela seria o ônus de provar. Sobre as diferenças das verbas rescisórias, nego o provimento a recurso, acompanhando os fundamentos da decisão. Os honorários periciais são ônus da ré, sucumbente com a prova pericial. Nada mais disso. No recurso dos autores, com relação à equiparação salarial, diz o regional: a alegação principal, embora a alegação principal tenha sido a existência de quadro organizado em carreira, que não existe, disse o regional.
Com relação à violação indicada às súmulas 68 e 231 desta Corte, a pretensão de corte rescisório esbarra na diretriz da OJ 25 dessa subseção. Melhor sorte não assiste a autora quanto à afronta indicada aos artigos 461 caput, parágrafo 2º e 3º da CLT, no que se refere à equiparação salarial deferida pelo regional num acordo rescindendo. Isso porque toda a linha argumentativa traçada na inicial está direcionada à existência de quadro de carreira na empresa. Ocorre que o TRT, no acordo rescindendo, como mencionei, afirma categoricamente a inexistência de quadro organizado em carreira. Destaco que a parte não interpôs embargos de declaração a fim de que o regional sanasse eventual vício no acórdão proferido com relação à afirmação feita pelo colegiado na decisão que a autora pretende ver rescindida. Por outra face, o acórdão proferido substituiu integralmente a sentença naquilo que foi objeto de recurso, não sendo possível, na via da ação rescisória, a análise do pedido de rescisão com base na fundamentação lançada na sentença. Como o regional, no acordo rescindendo, afirmou a ausência de quadro de carreira na empresa, o positivo seria o reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão para o acolhimento da ofensa indicada ao artigo 461, caput, parágrafo 2º e 3º da CLT, procedimento que encontra óbice na diretriz da súmula 410. Melhor sorte não assiste a autora quanto à violação apontada aos artigos 74, parágrafo 2º, 818 da CLT, 333.1 do CPC, 477 da CLT e 7.26 da Constituição Federal e, por fim, o artigo 21 do Código de Processo Civil. No tocante às horas extras, à diferença de parcelas rescisórias e aos honorários periciais, a decisão, na sua íntegra, foi o que li. Na hipótese, as alegações estão centradas, respectivamente, no desprezo pelo TRT no julgamento rescindendo, aos cartões de ponto ofertados com a contestação apresentada no processo matriz e na ausência de comprovação pelos ora réus das horas extras alegadas, na correta quitação da diferença a título de parcelas rescisórias na audiência dita inaugural e no fato de que a prova técnica realizada no processo rescindendo abrangeu também os pleitos de promoções por antiguidade, indenização por extinção de cargos, análises de cláusulas de acordos coletivos, todos julgados improcedentes, sendo também dos autores o ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais. Contudo, como nenhuma dessas situações fáticas está delineada no julgado rescindendo, positivo seria o reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão, ainda que procedimento que encontra óbice na diretriz da súmula 410. Ressalto que a hipótese rescisória é a de violação de preceitos de lei. Ademais, não há na decisão rescindenda análise sobre o enfoque dos artigos 477 da CLT, 7.26 da Constituição Federal e 21 do CPC. Tampouco houve interposição de embargos de declaração pela então reclamada, objetivando análise dos temas sobre os primas destacados na inicial da ação rescisória. Eu nego o provimento ao recurso ordinário. Com relação aos honorários advocatícios, a decisão de origem está em harmonia com o item 2 da súmula 219 desta Corte. Por isso, senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário, afasto a inépcia da petição inicial acolhida no acordo recorrido, rejeito a arguição renovada em contra-razões de inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação rescisória e, prosseguindo no exame do pedido de corte, nego o provimento ao recurso ordinário. Pois não. Doutor Flávio, pretende fazer uso da palavra? Pretendo, obrigado, presidente. Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos. Pois não. Eu queria destacar que nos autos dessa ação rescisória foi expedida uma carta de ordem e foi feita uma perícia que constatou a existência de planos de cargos e salários da Infraero e a observância dos planos de cargos e salários. Inclusive, nessa ação rescisória, houve uma trajetória peculiar, porque foi proferido um acórdão em sede do Tribunal de Origem que deu provimento à ação rescisória no sentido de proferir novo julgamento e julgar improcedente o pedido de equiparação salarial justamente com base no entendimento que foi comprovado a existência de plano de cargos e salários. Inclusive, a desembargadora que deu o voto que foi vencedor, destacou que, em todos os momentos processuais, a Infraero se defendeu dizendo que existia plano de cargos e salários e juntou aos autos tanto o plano de cargos e salários da empresa primitiva Arsa, originária dos reclamantes, quanto da que a incorporou, que é a Infraero. Então, eu gostaria de pedir o provimento da rescisória no mérito, em relação ao pedido de equiparação salarial para julgá-lo improcedente. E
Gostaria também de destacar um outro ponto que me deixa bastante aflito, porque essa é uma ação de 99, foi feita por um outro procurador da Infraero já falecido, e na época não existia o entendimento de condenação em honorários advocatícios em sede rescisória. O inciso 2 da súmula 209, ele não obriga, que modificou esse entendimento bem posteriormente, ele não obriga a condenação em honorários advocatícios. Ele permite, mas não obriga. Como essa ação ela é de 99, esses honorários advocatícios com a atualização monetária e juros, ele vai a uma monta de R$2 milhões em face de uma empresa pública federal. Então, pelo menos em relação aos honorários advocatícios, com a devida vênia em relação ao doutor ministro relator, eu gostaria de enfatizar o pedido de que fosse julgado improcedente a condenação em honorários advocatícios, sob pena do impacto financeiro que isso vai gerar na empresa pública recorrente. Obrigado, presidente. Pois não, muito obrigado. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, com relação aos aspectos que envolvem a súmula 410, mantenho o voto, e também com relação aos honorários advocatícios, a falta de autorização legal para a modificação da proposta, a meu ver. Eu mantenho pedido de voto. Algum destaque no voto? Eu tinha de início pensado, porque quando se trata de administração pública, se pode fixar os honorários advocatícios abaixo dos 5% do artigo 20. A jurisprudência é toda nesse sentido, exatamente para não causar um impacto financeiro muito grande, que são devidos, sim, pouco importando que a ação tenha sido ajuizada em 99, porque a regência é quando do julgamento. E penso que realmente aqui ficou bastante alto e se poderia reduzir o valor até abaixo daquele, se não me engano, 10% pelo artigo 20, né? Eu acolheria aqui a redução dos honorários advocatícios para... O valor da condenação é de quanto? O valor da condenação foi 20% sobre o valor da causa, que à época dava quase R$760 mil. Com a atualização de 99 para cá, vai superar R$2 milhões. Ela condenou em 20%. Fixaria em 5% o valor da causa. Então, proclamo que a decisão é unânime quanto à questão de fundo. Senhor presidente, nessa hipótese, com a fundamentação de Vossa Excelência, eu também acompanho. Pois não. Para a redução. Aqui as folhas, me parece que as folhas 10 do voto, o senhor relator traz o valor atribuído à causa R$3.798.225,77. Os honorários vão lá nas alturas. Eu rogo a essa corte, peço desculpas por tomar a palavra, rogo, se houver a possibilidade de mudar o entendimento, porque é um valor muito alto, eu estou bem aflito com essa situação. Prevalece o voto da maioria, infelizmente. Então, proclamo que a decisão é unânime em relação à improcedência da ação rescisória e, por maioria, em relação aos honorários advocatícios, vencidos Sua Excelência a Presidência e a ministra Adelaide Miranda, que reduziam o montante dos honorários a 3%, a 5% do valor da causa. Eu ficaria vencido também, presidente? Também, vencido também o ministro Emanuel Pereira na questão dos honorários advocatícios. Assim se proclama o resultado. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 57, dígito 29, de 2014. Excelentíssimo senhor ministro... Ministra Maria Helena Malma votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido rescisório ante a constatação de violação dos artigos 764, 769 da CLT e, em novo julgamento da causa, declarar a nulidade de todos os atos decisórios do processo, determinando ao juízo de origem que proceda a notificação da reclamada nos termos do artigo 841, caput da CLT e dê o andamento cabível ao feito. O excelentíssimo senhor ministro
Alberto Bresciani votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário e não participou do julgamento. Excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. História, ministra Manuel. São todos esses? Não. Então, nós estamos julgando aqueles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 processos em que Sua Excelência o ministro Alberto Bresciani abriu a divergência, invocando a súmula 83, ministro Emanuel Pereira. Como vota Vossa Excelência com visto? Eu trago um voto que... Pois não. Aqui, senhor presidente, discute-se nos processos oriundos da 10ª região da relatoria da ministra Maria Helena a aplicação do artigo 285-A do CPC no processo do trabalho. A ministra relatora votou no sentido de dar provimento ao recurso ordinário em ação rescisória para, aspas, julgar procedente o pedido rescisório ante a constatação de violação dos artigos 764 e 769 da CLT e, em novo julgamento da causa, declarar a nulidade de todos os atos decisórios do processo, determinando-se ao juiz de origem que proceda à notificação da reclamada nos termos do artigo 841 caput da CLT e deu o andamento cabível ao feito, fecho aspas. O ministro Alberto Bresciani abriu divergência para negar provimento ao recurso ordinário ao fundamento que a aplicação do artigo 285-A do CPC no processo do trabalho é controvertida, razão pela qual o exame da violação literal dos artigos 764 e 769 da CLT tropeça na súmula 83 do TST. Considerando que a matéria é inédita nesta subseção, solicitei vista regimental para examinar a incidência do óbice da súmula 83 desta Corte. É incontrovérsia, senhor presidente, a existência de julgados de turmas do TST, aceitando a compatibilidade do artigo 285-A do CPC no processo do trabalho. A ministra relatora, em acréscimo de fundamentos, destaca que os casos examinados pelo TST, aspas, cuidavam apenas de ações cujos ritos não são específicos do processo judicial trabalhista, fecho aspas. Senhor presidente, rendendo as mais justas homenagens ao douto voto lançado pela ministra relatora, que se aprofundou nos precedentes do tribunal a respeito da matéria, eu destaco que a subseção 2, especializada em dissídios individuais, ao editar a súmula número 83, adotou como critério objetivo a respeito de ser ou não interpretação controvertida nos tribunais a existência de verbete do TST sobre a matéria. Significa dizer que o marco divisor quanto a ser ou não controvertida nos tribunais a interpretação de dispositivo legal é a data de inclusão de orientação jurisprudencial do TST sobre a matéria discutida, sendo certo que, em relação à aplicação do artigo 285-A do CPC no processo do trabalho, inexiste qualquer verbete. Eu destaco ainda que a controvérsia deve ser verificada nos tribunais trabalhistas e não apenas no Tribunal Superior do Trabalho. Em pesquisa na rede mundial de computadores, verifiquei a existência de julgados nos tribunais regionais do trabalho da 4ª, 9ª e 10ª região, aceitando a aplicação do artigo 285-A do CPC no processo do trabalho, o que reforça a tese de que a matéria é controvertida. Assim, senhor presidente, por entender que o exame da violação literal dos artigos 764 e 769 da CLT tropeça no óbice da súmula 83 do TST, eu vou pedir vênia à ministra relatora para acompanhar a divergência votando pelo não provimento do recurso ordinário. Como vota Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho? Presidente, na ocasião do início do julgamento, eu havia pedido vista sucessiva
do presente feito e tive a oportunidade de fazê-la. Lamentavelmente, eu estou com uma terceira proposta que não diz respeito ao voto de Sua Excelência nem ao voto do eminente ministro Emanuel, porque, a meu juízo, o recurso está desfundamentado, completamente desfundamentado. Esse é o problema. A decisão regional, o caso concreto, como já ressaltado em ambos os votos, trata-se de adoção da 285, monocraticamente, pelo juiz, porque ele já havia decidido. Se nós estivéssemos discutindo este mérito, aí nós teríamos até jurisprudência da Corte. O problema é que a decisão regional julgou a presente rescisória a impossibilidade do jurídico e do pedido, por quê? Primeiro, que não havia interesse, não havia o pedido para o juízo rescisório. Segundo, que ali não se estava discutindo se aplica ou não aplica o 285, mas a interpretação, que era o 764 e o 769. E o recurso, após sucumbir por 3 fundamentos, eu não me recordo do terceiro, ele simplesmente vale assim, aplica-se o 285. Só que não há pedido na rescisória de violação do 285. Esse é o problema. O 285 foi articulado como razão, mas o pedido capitulado para o 485.5 diz respeito ao 764 e 769. Então, ou seja, é uma questão de hermenêutica. Ele tinha que ter atacado a questão hermenêutica, a questão da impossibilidade do pedido, até pela ausência de resultado prático. Ele falou assim, tudo bem, e se eu acolho a rescisória, o que eu vou fazer no juízo rescisório? Era esse, mandar abrir o prazo? Então, a meu juízo não fundamentou. E os recursos são iguais, as defesas são iguais. Então, eu estou pedindo para não conhecer do recurso, embora tenha certa ressalva quanto a 422, mas aqui o caso é típico. Uma coisa está de um jeito, a outra está de outro. Uma coisinha que montaram aí. Hã? Que decisãozinha. Que processinho, não? Nossa Senhora. Então, a meu juízo, eu não conheço do recurso por ausência de requisito formal. A tese era até interessante. Eu até poderia entrar no mérito para discutir a questão do 83 se eu tivesse o mérito do 85, da 285. Mas, então eu peço vênia e não conheço o recurso. Conheço. Eu indagaria, diante desses esclarecimentos, se poderíamos adotar essa orientação que sugere o ministro Vieira de Mello Filho. Considerando essa nova argumentação do ministro Vieira de Mello, eu, ainda como o julgamento não se encerrou, eu pediria, então, para retirar de pauta, para examinar sob esta ótica. Porque, em relação à questão da súmula 83, de fato, a 4ª região aplicava, mas na ação monitória, que é um procedimento em execução. Entraram 45 mil ações e foram aonde se entendeu pela rejeição preliminar da ação, da petição inicial. Isso realmente eu entendi e compreendi, mas eu entendi que não era o caso dessa situação aqui. Então, não é que eu estaria propondo um voto contra a súmula 83, né? Mas, de qualquer... Então, nesse sentido, eu manteria o meu voto. Mas, considerando as argumentações do ministro Vieira de Mello, eu peço, então, se possível, a retirada desses processos. De pauta e retorno à vossa decisão. E retorno com eles para poder examinar sob esta ótica. Ótimo. Estamos de acordo? Então, retirar de pauta todos os processos, depois do voto do revisor, acompanhando a divergência, Sua Excelência a relatora pediu retirada dos autos para melhor reexame de todos os 19 processos, para melhor reexame a partir da intervenção de Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho, que não conhecia do recurso ordinário por desfundamentado. Então, todos eles retornam a... Porque uma ação assim, a gente não sabe nem para onde vai, né? Eu sabia exatamente do debate, que era 83. Mas eu realmente, nas razões de recurso, ele repete.
Ele não ataca o que fora decidido. Eu nem chego no 83 daí. Não chega. Então, Sua Excelência retira de pauta todos esses processos e depois que elaborar o voto, pautamos de novo. Agora temos que pautar, porque vai, se for o caso de mudar o voto, porque caso não mude, o voto de Sua Excelência e do ministro Bresciano já estão consignados, o meu já estava quase consignado também, mas vamos aguardar o voto de Sua Excelência. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença de todos, em especial dos senhores servidores e de Sua Excelência o Dr. Paulo Borges da Fonseca Sega.